Todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E esse react tá pegando fogo em Brasília. Mas você sabe o que mais vai pegar fogo em Brasília? É uma carta bomba, que segundo informações privilegiadas dele, Paulo Figueiredo, aquele jornalista que está exilado nos Estados Unidos por causa de mandos e demandos do ministro Alexandre de Moraes, que vem passando de todos os limites e tirando de vez a liberdade de expressão do povo brasileiro, por causa daquele caso do X, do bloqueio do X, das contas da Starlink, ele vem dobrando ainda mais a aposta. O Congresso americano se uniu e acabou de soltar uma carta-bomba que pode derrubar de vez o ministro. Quer entender um pouco mais sobre isso? Fica comigo nesse react até o final, porque aqui Paulo Figueiredo vai revelar tudo, mas tudo mesmo, e vai deixar vocês chocados. E vocês vão ver que esse impeachment está muito mais próximo do que a gente imagina. Mas antes, curte, compartilha, comenta, me diz de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté e o meu nome é Renata. E vocês? Eu quero saber. Vem comigo pro react, porque esse promete incendiar Brasília, principalmente o STF. Só assistam. Disso veio uma coisa de efeito mais imediato, que foi uma carta oficial assinada por deputados e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com a foto, na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Anthony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o que diz a carta? Diz assim, tá aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Anthony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço. Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão sendo orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob liderança do ministro Alexandre de Moraes. Ações judiciais, e aqui tem um ponto interessante, eles erram na carta atribuindo ao Alexandre de Moraes a posição de presidente do STF. Que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Porque fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Continua. Ações judiciais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário, diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Esse documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem, o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Suas ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas na rede social,
nas redes sociais, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia, ativistas críticos das decisões da corte. Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um pária, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes, o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte Brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa no que tange ao X. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do Poder Judicial para intimidar e coagir. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Eu tenho dúvidas se ainda somos, né? Talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da Corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 85. E eu tenho enorme orgulho do meu avô ter sido talvez o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu Poder Judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Sem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda, as repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como o X e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme o nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam, essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado, classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos, incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira, cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles,
foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo: defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Elvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Então, meus amigos, eu digo a vocês, aliás, agradecer aqui as mais de 27 mil pessoas nos assistindo. Tremenda audiência. Não é só um lado que tem conseguido vitórias significativas. A gente passou bastante tempo só apanhando, só tomando revés. E agora a gente está propondo a luta. Nós estamos propondo a luta. Nós estamos aqui com a carta assinada pelos congressistas americanos, apoiada por outros tantos que não assinaram. Olhem essa notícia. Toffoli manda soltar ex-diretor da escola de samba da Gaviões da Fiel, que tem ligação com o PCC. É isso mesmo que vocês escutaram. Enquanto isso, aqueles que estavam com a Bíblia na mão no 8 de janeiro estão pegando penas de até 17 anos de prisão, até mesmo que crimes hediondos. E vocês vão entender que este aqui, ligado ao PCC, cometeu algo gravíssimo, alta periculosidade, mas vai ser solto, né? Por causa de Dias Toffoli. Olhem isso. Conhecido como cantor, Elvis Riola de Andrade foi localizado e preso na Argentina no início de agosto. O ministro Dias Toffoli do STF mandou soltar nesta quinta-feira, dia 19, o ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, Elvis Riola de Andrade. O cantor é suspeito de ligação com facção criminosa, o PCC, o primeiro comando da capital. Toffoli substituiu a prisão preventiva imposta a Andrade por medidas alternativas, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se ausentar da cidade, em que é domiciliado, e do país, além de recolhimento domiciliar noturno no período entre 23 às 6 da manhã. Se descumprir quaisquer dessas medidas, afirma a decisão do ministro, a prisão será restaurada. A gente sabe que não, né? Mas tudo bem. Vocês vão entender aqui o caso. O caso tramita no STF em segredo de justiça. Andrade foi localizado e preso na Argentina, tá? No início do mês de agosto, depois que teve a prisão preventiva decretada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. O ex-dirigente da escola de samba e torcida organizada do Corinthians foi condenado em 2009 pela morte de um policial penal de Presidente Bernardo de São Paulo. Ficou preso de forma provisória entre 2010 a 2021, quando confessou o crime, e foi condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos de prisão, mas pode recorrer à liberdade. O Ministério Público de São Paulo recorreu e a pena do cantor foi elevada para 16 anos em regime fechado. Foi expedido um novo mandado de prisão contra o ex-dirigente, mas sua defesa recorreu e o mandado foi revogado pela ministra Daniela Teixeira, do STJ. Já a quinta turma do tribunal confirmou inicialmente a ordem de Teixeira, que beneficiou Andrade para mantê-la em liberdade mediante a aplicação de medidas como entrega de passaporte, o dever de comparecer todos os atos do processo e não alterar o endereço sem comunicar à justiça. Posteriormente, o colegiado considerou que Andrade descumpriu uma dessas medidas ao tentar ingressar sem sucesso na Bolívia. Ele foi colocado em liberdade ao ser enviado de volta ao Brasil e decretou a prisão preventiva. No início do mês passado, foi localizado na Argentina. Mas, gente, a decisão de Toffoli aqui é surreal. Dá vontade, como eu falo pra vocês, de fazer isso daqui com nariz de palhaço. Eles acham que o povo é palhaço. Entendam essa notícia. Em seu entendimento, disse Toffoli na decisão desta quinta, não houve a imposição da proibição específica de o paciente Andrade ausentar-se do país,
com a determinação da medida cautelar de entrega do passaporte. Isso porque na América do Sul, de forma geral, os viajantes brasileiros não precisam de vistos ou passaportes para viajar. Mas não tinha falado que ele não poderia sair do país, que ele não poderia viajar da sua cidade. Mas para Toffoli, no entendimento dele, pode. Assim, concluiu o ministro. Aspas, a tentativa de ingresso do paciente na Bolívia não representa necessariamente uma tentativa de se furtar a aplicação da lei penal. Tanto assim que retornou ao território nacional tendo sido presa em razão de nova viagem à Argentina em razão da revogação das medidas diversas da prisão anteriormente deferidas. Dá para entender alguma coisa? É lógico que não. É ou não é surreal? Mas ele, Deltan Dallagnol, vai explicar tudo sobre isso. Se você quer entender um pouco mais dessa história, prestem atenção no que vai dizer ele, Deltan Dallagnol. Está incrível a sua análise? Só assistam. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, não esquecem de opinar, sua opinião é muito importante para mim e também me fala de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté, o meu nome é Renata, eu quero saber um pouco mais de vocês, também quero ler o comentário de vocês um por um e quero trazer o mais interessante aqui no canal. Muito obrigada a todos, se você é de direita, vem comigo fazer parte dessa família também. E não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react!